Bom dia pessoal, tudo bem? Lembrando que eu deixei as correções lá no começo do vídeo. A gente vai cair na página 81, polígonos, né? Introdução. Simetrias. Há transformações geométricas nas quais a figura original e a figura imagem coincidem. Dizemos nesse caso que a figura é simétrica em relação a essa transformação. Considere, por exemplo, o triângulo equilátero. Se escolhermos convenientemente a reta de reflexão, o triângulo e sua imagem irão coincidir. No desenho a seguir, à esquerda, a reta da reflexão R passa pelo vértice A e A perpendicular ao lado oposto, né? Então ele dá pra gente aí, ó, dois triângulos, né? O ABC e o A', B', C', né? E os seus lados opostos são iguaizinhos, né? Na reflexão, obtemos a imagem A', B', C', que coincide com o triângulo original ABC, sendo A igual a A', B igual a C' e C igual a B'. A reta de reflexão nos casos de simetria é chamada de eixo de simetria. Observe que há mais dois eixos de simetria. O triângulo equilátero também tem simetria de rotação, conforme mostrado no desenho a seguir. Para uma rotação de 120 graus ao redor de seu eixo circuncentro no sentido anti-horário ou horário, o triângulo original coincide com a imagem. Observe que a simetria de rotação para 240 graus também é obviamente para zero. Desculpa. O ponto O é chamado de centro de simetria. E para a translação podemos falar que o triângulo equilátero é simétrico. Então ele dá lá outro desenho, né? Que é a mesma coisa, né? Virando a página, na página 82, polígonos regulares, né? Introdução. Nos desenhos a seguir temos quadriláteros com ângulos internos congruentes e lados não congruentes, retângulo. Um quadrilátero com lados congruentes mais ângulos internos não congruentes, losango, é um quadrilátero com ângulos congruentes e lados congruentes, quadrado. Este último é um exemplo de polígono regular. Então ele está dando os três desenhos para a gente. Daí dá lá. Polígonos regulares, conforme sugere o exemplo mostrado, são polígonos cujos ângulos internos são congruentes e cujos lados são congruentes. Todos os polígonos regulares são figuras simétricas, tanto por reflexão como por rotação. Quanto maior o número de lados, maior o número de eixos de simetria, de reflexão ou ângulos de simetria de rotação. Os eixos de simetria sempre passam pelo centro do polígono regular, o qual coincide com os centros de rotações que originam as simetrias de rotação. Nos desenhos a seguir, representamos os polígonos regulares de 3, 4, 5 e 6 lados, respectivamente triângulo, equilátero, quadrado, pentágono regular e hexágono regular, e suas circunferências circunscritas, né? O ângulo formado por dois vértices consecutivos do polígono e o centro da circunferência circunscrita, cada um dos ângulos AOB nos desenhos anteriores é chamado de ângulo central, né? Esse Ozinho aí, né? Todos os ângulos, né, passam por ele. O polígono regular. Esse é o menor ângulo para o qual existe simetria de rotação do polígono. Por exemplo, o quadrado tem simetria de rotação de 90 graus. A partir do ângulo central, podemos calcular a medida dos ângulos internos dos polígonos regulares. Observe no pentágono, por exemplo, que a medida do ângulo AOB é igual a 72 graus, perdão, pois 360 dividido por 5 é igual a 72 graus. Assim, a medida do ângulo AOC é igual a 144, ou seja, MA, que é CA, é igual a 144 graus, de onde que vem MA, né, AC igual a 360 menos 144. Portanto, a medida do ângulo interno de ABC com o ângulo em B igual a
metade da medida do arco é igual a 180 menos 72, que é igual a 108 graus. De modo geral, a medida do ângulo central de um polígono regular de n lados é 360 dividido por n, e a medida de cada ângulo interno é de 180 graus menos 360 graus dividido por n. Polígonos convexos e números de diagonais. Observe os polígonos desenhados a seguir. Como você já sabe, os segmentos que unem os vértices são os lados, ou são diagonais do polígono. O nome do polígono depende do número de lados. O quadrilátero tem 4 lados, o pentágono tem 5 lados, o hexágono tem 6 lados, etc. O número de diagonais depende do número de lados. Note que o triângulo não tem diagonais, o quadrilátero tem 2 e etc. Nos polígonos convexos, todas as diagonais estão contidas na região poligonal, ou seja, na região do plano compreendida pelos lados e pelo interior do polígono. Nos polígonos não convexos, isso não ocorre. Observe a ilustração a seguir mostrando que acontece com as diagonais de um quadrilátero convexo ABC e as de um não convexo EFGH, né? A gente virou a página 83, tá? Em nossos estudos, os polígonos considerados são sempre convexos, a menos que se diga o contrário. O problema de saber quantas diagonais tem um polígono de lado n, de n lados, é um problema de contagem. No próximo módulo estudaremos problemas desse tipo e você poderá demonstrar que, sendo n o número de vértices de um polígono convexo, o número de diagonais desse polígono é d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Polígonos convexos e soma dos ângulos internos e externos. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Você se recorda que, a partir do axioma das parcelas, mostramos que essa soma é sempre igual a 180 graus. Veja a figura seguinte para avivar a sua memória. Só a palavra difícil, né? Polígonos convexos e soma dos ângulos internos e externos. Qual é a soma das vértices, né? Então vamos lá. É importante também conhecer a soma das medidas dos ângulos externos, que são os ângulos suplementares dos ângulos internos. Na verdade, para cada ângulo interno temos 2 ângulos externos congruentes. Por isso, cada ângulo interno consideramos apenas um ângulo externo, conforme a ilustração do desenho a seguir. Supondo que alfa, beta e ômega sejam as medidas dos ângulos internos, então os ângulos externos medem 180 menos alfa, 180 menos beta e 180 menos ômega, cuja soma é 180 graus menos alfa, mais 180 menos beta, mais 180 menos ômega, que é igual a 540 graus menos alfa mais beta mais ômega, que é igual a 140 graus menos 180, igual a 360 graus. A soma dos ângulos internos dos ângulos externos de outros polígonos podem ser calculadas a partir de cálculos feitos para os triângulos. Por exemplo, um quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos e, conforme a ilustração, o desenho a seguir, podemos concluir que a soma dos ângulos internos é 360 graus, igual à soma dos ângulos externos. Nele, ao traçarmos uma diagonal, obtemos 2 triângulos. A soma das medidas dos triângulos internos do quadrilátero é igual a S é igual a alfa mais alfa linha, mais ômega mais beta mais ômega igual a alfa mais beta mais ômega mais alfa linha mais beta linha mais alfa linha, que é igual a 180 graus mais 180 graus, que é igual a 360 graus. Para achar a soma das medidas dos ângulos externos, basta lembrar que cada ângulo externo é suplementar do ângulo interno correspondente em cada vértice. Como são
4 vértices, a soma das medidas dos ângulos externos é S' é igual a 4 vezes 180 graus menos S. Dá 720 graus menos 360, que é igual a 360 graus. De um modo geral, é possível mostrar que, sendo n o número de lados de um polígono convexo, a soma dos ângulos internos S é a soma dos ângulos externos S', são, respectivamente, S é igual a n menos 2 vezes 180 e S' é igual a 360 graus. Bom, voltando aqui na página 84, a gente vai cair nos exercícios. Então ele dá lá pra gente polígonos regulares e simetria. Polígonos regulares são aqueles que possuem medidas dos lados iguais e os ângulos internos congruentes, né? Então vamos lá. No 1, no A, né? Ele dá lá pra gente. Apresentamos a seguir algumas figuras. Indique quais delas apresentam alguma simetria, identificando as reflexões e eixos, rotações e centro. Então eu não vou fazer o A, porque o desenho dele é muito difícil, né? Então aí vai me matar, né? Mas vou fazer o D, tá? Vamos lá. O D é um quadrado bonitinho, muito mais fácil de desenhar, né? Tá aí, ó, um quadrado, né, quase perfeito. Tirando aqui, ó, ele ia ser perfeito, né? Quadrado aí, pronto, beleza, tá bom assim. Então, ele dá pra gente lá de reflexões, né, a rotações, né? Então, a reflexão, ó, eu vou desenhar, tá? Reflexões. As reflexões é assim, ó. Né, tem um ponto aqui no meio, então você vai seguir aqui, ó. Esse aqui, cruzar com esse, né, de ponta a ponta, ó. Certo? Essas são as reflexões. Faz direitinho que eu fiz muito torto aqui, tá? E as rotações, ó, ele dá lá rotação, né? A rotação dele de 0, 90, 180 graus e 270 graus, tá? É isso que vocês precisam fazer nos outros desenhos, tá? No A, B, C e E agora, né? O D eu já fiz, tá bom? No 2. O 2 ele fala pra gente, quais dos quadriláteros apresentados a seguir são simétricos em relação à reflexão? Quantos eixos de simetria tem cada um, tá? Então, se vocês vão falar para mim a primeira pergunta, vocês precisam me responder. A segunda pergunta, né? Ele dá lá pra gente também um retângulo aqui, né? Um retângulozão aqui, tá? Com ângulos internos iguais, né? Ó, tá falando que eles são todos iguais, né? Então, a gente corta aqui, ó. Aqui e aqui. Então, são dois eixos de simetria, certo? Aí vocês façam com o quadrado e com o pentágono, com o balãozinho aí, tá bom? E vocês me respondam o 3 também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, viu?